A gente voltar a Brasília, a agenda do presidente Lula está repleta de desafios, muitos deles internacionais para este ano aqui. A COP30, a cúpula dos BRICS. Porém, o que gera mais expectativa é a relação entre Lula e Donald Trump, que toma posse agora no dia 20. A Luciana Verdolim tem mais detalhes para a gente, né, Verdolim? Ainda mais, né, Colombo, se a gente levar em consideração que durante a campanha presidencial lá dos Estados Unidos, o presidente Lula tinha dito que torcia pela candidata derrotada lá na eleição norte-americana. Há expectativa, sim, de uma dificuldade inicial, mas a avaliação lá do Ministério das Relações Exteriores é que os Estados Unidos sempre deixaram muito bem claro de que a relação é importante, mas que o comércio bilateral também é de fundamental importância. Então, a avaliação é de que pouco deve mudar nessa relação. O Brasil não vai ter vantagens, mas também não deve ser prejudicado nessa relação com os norte-americanos, porque na época do governo anterior, quando havia uma ligação mais firme, né, mais estreita com o governo de Donald Trump, não houve, na verdade, muitos benefícios para o Brasil naquela época. Então, apesar de a sinalização da gente ter é de que vai ter algumas dificuldades, a diplomacia está confiante de que essas dificuldades não vão interferir nem na relação, nem no comércio bilateral. O Brasil vai sediar eventos importantes agora nesse ano, um dos principais, a COP30, que vai acontecer em Belém do Pará. A discussão do clima é de fundamental importância para o governo, é bandeira de campanha do presidente Lula, que faz questão de ressaltar que é preciso cuidar da preservação do meio ambiente, é preciso que a Amazônia tenha uma visão diferenciada, os países tenham uma visão diferenciada da Amazônia, é preciso investir no fortalecimento das economias locais e principalmente garantir financiamento externo para a proteção do meio ambiente, não só aqui no Brasil, mas nos países em desenvolvimento. A COP29 terminou sem grandes avanços, por isso a COP30 aparece aí ainda mais com um desafio maior e com mais responsabilidade. A gente já disse aqui, inclusive, o Brasil também vai sediar a reunião de cúpula dos BRICS no fim do ano. Ainda não há uma localidade específica. O Rio de Janeiro já se colocou como possibilidade de sediar a reunião dos BRICS, como aconteceu com a reunião do G20 no ano passado. E o governo brasileiro quer também aproveitar essa visibilidade internacional para reforçar a necessidade de defesa do meio ambiente e reforçar o relacionamento com os países dos BRICS, levando-se em consideração que os BRICS agora é um grupo ampliado, vai ter um número maior de países e a avaliação é de que esse fortalecimento é importante para garantir não só apoio às demandas do Brasil no que diz respeito à questão ambiental, mas também a mudanças principalmente nos organismos internacionais, leia-se aí Conselho de Segurança da ONU. Luciana Verdolim, ao vivo e direto de Brasília. Desde Siocari, tem muita coisa importante por acontecer na agenda internacional do presidente da República, mas é claro que muito do que vai acontecer depende agora do dia 20 e da relação que vai se estabelecer entre Brasil e Estados Unidos, Lula e Trump, não é? Rafael, o Brasil é um parceiro comercial bem importante para os Estados Unidos, né? Continua relevante para os interesses econômicos americanos, mas essas relações ideológicas, elas podem possibilitar uma moldagem diferente nessas dinâmicas regionais, né? O Brasil vai enfrentar um desafio de equilibrar interesses econômicos com autonomia diplomática, isso é um fato que vai permanecer, mas também deve buscar uma relevância global num contexto internacional cada vez mais fragmentado. Fato é que o que prevalece sempre é o que a gente chama de realpolitik, né? Então, só para fazer um contexto histórico aqui, mas, por exemplo, o Brasil negociou com a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, né? Sem fazer alarde,
mas as políticas econômicas elas prevaleceram, e é isso que se espera dessas relações entre Estados Unidos e Brasil. A agenda econômica, como a gente reiterou antes aqui no Jornal da Manhã, ela deve ser uma pauta muito importante e é a maior possibilidade que o Brasil tem de ser um grande protagonista mundial na agenda geopolítica, né? Qualquer outra questão pode causar um pouco de incômodo para o Brasil, mas se souber equilibrar essa agenda diplomática e a agenda econômica, o Brasil pode se sair muito bem.